Olá, seja bem-vindo ao TCE Notícia. No programa de hoje vamos falar sobre a parceria do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro com o Tribunal de Justiça do Rio. Com a redução da arrecadação dos royalties do petróleo e a recessão econômica, os órgãos decidiram se juntar para ajudar os órgãos públicos fluminenses a se fortalecerem financeiramente. O objetivo é tornar eletrônicos e mais eficientes os sistemas de cobrança da dívida ativa para que os cofres municipais e do Estado possam, por meio de ações extrajudiciais, recuperar rapidamente os débitos juntos às pessoas e às empresas devedoras, como também desafogar o Tribunal de Justiça. Para falar sobre este assunto, estão aqui no estúdio Jorge Eduardo Salgado Salles, coordenador de controle da Receita do TCE, e Celso Belmiro, presidente da Seccional RJ do Colégio Notarial do Brasil. Sejam bem-vindos. Bom, Jorge, vou começar com o senhor, né? Hoje, com a drástica redução do valor dos repasses dos royalties de petróleo, os municípios eles estão com dificuldades, né? E há quanto tempo eles abandonaram as próprias arrecadações? Esse é um problema sistêmico, é um problema do federalismo fiscal brasileiro. Os municípios são muito dependentes das transferências governamentais, da União e do Estado. No Rio de Janeiro, esse problema é acentuado, porque muitos municípios recebem também os repasses de royalties, que são muito significativos para seus orçamentos. Então, o problema do Rio se agrava pela crise do setor de petróleo, mas os outros municípios também sofrem pela crise econômica geral, que faz com que todos os repasses de todos os tributos federais e estaduais sejam reduzidos, né? Então, na verdade, a crise só expõe mais essa questão da falta de cobrança, da falta de zelo que os municípios vêm tendo desde sempre, não só agora com a crise, e nem só os municípios com petróleo, com royalties, né, no caso. Isso é geral, a esmagadora maioria dos municípios brasileiros tem essa preguiça fiscal por conta do federalismo fiscal que existe, né? E isso só expõe mais esse problema, porque eles agora estão reclamando que estão com seus orçamentos apertados, mas não fizeram e não estão fazendo o dever de casa. Então, esse é o problema que está ocorrendo atualmente. Bom, Celso, por que as cobranças extrajudiciais elas são o caminho mais fácil para que os órgãos públicos recuperem os valores constantes da dívida pública? Bom, na verdade, a questão aí ela é sintomática. Sempre que a gente se encontra em cenários de crise, como a gente está atualmente, e os governantes buscam incrementar a arrecadação, a solução imediata que eles encontram é aumentar tributo, aumentar a carga tributária de quem já sofre com uma das maiores do mundo, que é a brasileira. Ao passo que a gente tem uma outra questão que é sempre esquecida, que é a da gestão da dívida ativa. Ou seja, municípios e estados têm valores astronômicos para receber e deixam de receber simplesmente porque não fazem uma gestão adequada dessa cobrança. Então, o que a gente está tentando fazer esses entes públicos enxergarem é que há um caminho muito mais fácil, muito mais simples e que apresenta índices de recuperação muito maior do que a tradicional execução fiscal. O nosso procedimento nas serventias de protesto, ele é muito mais célere. Em 3 dias, ou no máximo em 5 dias, a gente já tem a solução para aquilo. E geralmente o índice que a gente encontra de arrecadação de sucesso é de 40% a 60%, dependendo do título da qualidade do título que é enviado. Além desses índices que são fantásticos de recuperação, a alternativa a protesto ela é muito mais econômica, muito menos onerosa, seja para o devedor, seja para o contribuinte, porque os emolumentos que ele tem que pagar ao cartório de protesto são muito menores do que se paga num processo judicial de execução fiscal, e também é muito menos oneroso para o próprio Estado. Uma execução fiscal, para se manter, ela gira em torno de R$5.000, estudos que foram feitos pelo IPEA. E a solução dela é dada em média em 8 anos, e em 2% dos casos se consegue obter isso, ao passo que a gente tem um procedimento que é muito mais célere, muito menos oneroso e com um índice de recuperação muito maior. Agora, Jorge, quais foram as principais descobertas das auditorias aí realizadas pelo TCE?
Nos últimos anos a gente realizou auditorias, primeiro na gestão da dívida ativa, que era o ponto mais crítico, e nos últimos 2 anos na gestão do IPTU e do ISS e do ITBI. Primeiro do ISS, depois do IPTU e ITBI, que são impostos imobiliários municipais. A dívida ativa, as falhas de gestão na instituição dos tributos, que no caso foram verificadas agora no ISS e no IPTU, acabam desaguando, essas falhas desaguam na dívida ativa. Então, hoje a inadimplência é muito alta dos municípios. E eu vou falar aqui do IPTU porque é o maior motivo da enxurrada de processos, né? Porque o ISS existe inadimplência, só que são menos processos judiciais. O IPTU não. Em municípios muito populosos, a inadimplência gira em torno de 50%, então 50% dos contribuintes de IPTU e 50% dos imóveis são executados anualmente por esses municípios. E o que nós observamos com relação à dívida ativa, além dos problemas relacionados à própria gestão do tributo, que vai impactar lá na frente, mas na gestão da dívida ativa, como é que eles tratam essa inadimplência? Inicialmente, quando a CCR, que é a coordenadoria na qual eu trabalho, ela foi criada em 2004. Inicialmente, os problemas, a descoberta foram os seguintes. Eles simplesmente não cobravam a dívida ativa. Porque se trata de cobrar o contribuinte, que na verdade é o contribuinte eleitor. Então, eles não cobravam a dívida ativa e nada era executado. E quando o Tribunal de Contas começou a atuar nos municípios em cima dessa questão, eles simplesmente passaram a ajuizar de qualquer forma, simplesmente para se livrar da responsabilização pela prescrição dos créditos. Isso causou uma enxurrada de processos no judiciário, processos esses que não, muitos deles, boa parte deles, não deveria nem ter sido ajuizado, porque não tinham condições de chegarem ao seu final, porque não houve o tratamento dessas informações. Então, de lá para cá, quer dizer, essas últimas auditorias que foram realizadas foram mais profundas, foram buscar as causas do porquê que os processos não tinham o seu destino, porquê que eles estavam sendo feitos dessa forma. E nós verificamos 2 principais pontos que vale a pena comentar agora, que é a ausência de procedimentos de qualificação desses créditos, eu vou chamar de crédito, que é o crédito tributário inadimplido, né? Porque para executar judicialmente eles têm que inscrever em dívida ativa. A inscrição deveria ser um ato de controle da legalidade, ou seja, a Fazenda lança o tributo, o contribuinte não paga o tributo, e aí a administração promove uma verificação para saber se aquela dívida é líquida e certa. Sendo líquida e certa, ele inscreve em dívida ativa e cobra. Veja que esse procedimento, existe um lapso temporal de quase 5 anos para que a Fazenda faça isso, né, que é o prazo prescricional. E nesse prazo a gente verificou que os municípios não faziam absolutamente nada. A inscrição o sistema fazia automaticamente a inscrição em dívida ativa e eles não se preocupavam em cobrar administrativamente e simplesmente executavam aquele crédito. E aí aconteciam situações assim, inusitadas, do tipo o município executar judicialmente o cadastro teste. Executar, né, contribuintes, cadastros duplicados. Né? Uma confusão geral. Né? Geral. Então, assim, além disso, eles não tomavam nenhuma medida para racionalizar essa execução. Então, se o contribuinte fulano, ele deve em 2010, 2011, 2012, 2013, eram 4 processos de execução fiscal. Todo ano o município executava o mesmo contribuinte durante os 4 anos. Quando ele, na verdade, deveria agrupar esses créditos, essas dívidas, e executar uma vez só. Então, aquele custo do processo que o Celso comentou, ele seria um só, não 4. Então, só pelo agrupamento das execuções fiscais, eu estou falando da execução fiscal, que é a última medida que o município deve adotar para cobrar a dívida ativa. Ela é a última, né? Não é a primeira. Só com esse agrupamento, a gente calculou que eles podem reduzir em até 60% o número de execuções fiscais. Né? Mas, além disso, é claro que eles têm que fazer a cobrança administrativa antes de realizar essa execução fiscal. E o protesto é uma forma de cobrança administrativa. O protesto é judicial. Né? Essas mudanças recentes, na época das auditorias ainda não estava
digamos assim, sedimentado esse entendimento, era uma recomendação que se fazia, até porque havia um custo associado ao protesto, que é o custo que o município deveria incorrer ao protesto, enquanto que na execução fiscal o município o custo era zero, mas agora esse cenário mudou. Bom, eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor, mas a gente vai aguardar aí o próximo bloco. A pergunta é o seguinte, o senhor já pode ir pensando, a agilização extrajudicial, ela pode ajudar também a desafogar, digamos assim, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro? Bom, vai pensando aí na resposta e o TCE Notícia vai para um breve intervalo, a gente volta já já.